respeito de como que funciona em relação à tecnologia atual. Se ela pode potencializar alguma ferramenta, alguma das matrizes que o TC explicou, ou se possui algum software que pode fazer dessa forma, de forma tecnológica, né, pelo computador. Que pelo que você explicou, por hora é somente papel e caneta que você está Aham, falando com as pessoas. sim. Então, eu gostaria de saber em relação a isso, de como que funciona em relação à parte de software, porque nós vemos aí em relação à tecnologia, ela tem evoluído muito rápido em muito pouco tempo. E também se tem uso de IA em relação a esses processos que você chegou a explicar anteriormente. Perfeito. Em questão de alguns softwares, a gente consegue identificar basicamente softwares de gestão de projetos. Então, a gente consegue fazer essas matrizes, esse escopo de cada um dos cargos dentro do Miro, por exemplo. Então, a gente consegue transformar aquilo de papel e caneta para o Miro. Então, colocar post-its, ou às vezes até mesmo fazer uma tabela, fazer uma matriz. E aí conseguir fazer isso lá para transformar isso de uma forma mais visual também. E aí também a gente consegue utilizar, por exemplo, o Trello, o Monday, o Notion também, de formas que a gente consiga gerenciar e mapear o processo e transformar isso em matrizes posteriormente. Então a gente consegue utilizar essas plataformas. E sobre o uso de IA, eu diria que ela se permeia em praticamente tudo. Então, quando a gente fala sobre esses softwares também do Trello, do Miro, dentro deles mesmo a gente tem algumas funcionalidades que a própria IA deles atua. Então, às vezes, de otimização de alguma ferramenta que você fez lá dentro, de alguma matriz, só que especificamente uma inteligência artificial, ela poderia ser útil de forma separada, às vezes um Gemini, um chat GPT, de uma forma que a gente consiga pegar todas as informações, todas essas matrizes Hasse, matriz POC, e elaborar, por exemplo, um POP, um procedimento operacional padrão. Então, transformar isso em um documento para conseguir passar isso para os colaboradores do que quais são as atividades exatas que eles têm que fazer, quais são os materiais necessários que eles têm que utilizar, qual o objetivo daquela atividade. Então, seria todo esse processo que a gente consegue utilizar a IA para otimizar no dia a dia o que a pessoa está fazendo, o consultor está mapeando. Eu acho que uma das ferramentas que a gente pode falar é essa, uma das utilidades. Legal. Então, uma pessoa que queira treinar uma inteligência artificial para fazer um produto, ela pode, então, Pode. de mapear um processo, treinar uma IA para que ela possa mapear processos para você. É Aham. possível fazer isso, então. Com certeza, é possível. Eu diria que na parte do dia a dia, nada vai tirar esse contato humano, assim. Então, quando você está mapeando um processo, é muito importante você conversar com quem realmente está fazendo aquele processo. Porque quando você pega, às vezes, o contrato da pessoa ou o escopo da pessoa que está dentro do organograma da empresa, sempre vai diferir com o que a pessoa faz no dia a dia. Sempre, às vezes, vai ter uma coisa a mais, uma coisa a menos. E quem vai realmente identificar as dores daquela situação, daquele processo, é a pessoa que está elaborando. E você conseguir conversar com ela de forma que você, às vezes virtual ou presencial, que você consiga ter esse contato é muito importante, porque aí você consegue identificar alguma forma que ela poderia estar, alguma coisa que ela poderia estar falando diferente, algo que ela poderia estar pensando. Então, esse contato auxilia bastante. Eu diria que a IA consegue ser muito bem programada, mas para uma parte mais operacional. Então, numa parte em que você consegue mapear, realizar todo esse mapeamento, consegue identificar todos esses gaps e transformar isso que você está identificando e validar isso com uma IA, por exemplo. Validar isso com esse prompt que você criou e conseguir validar e transformar isso em documento, por exemplo. Então, não ter todo aquele processo de copiar e colar uma própria IA fazer isso por você.
Mas é muito importante ressaltar que essa parte do consultor também é muito importante, porque às vezes ele consegue identificar algum tópico, às vezes trabalhar em algum conceito que não é só operacional, é parte mais para esse lado humano também. Ah, muito legal.